Retórica, a arte da persuasão através do discurso. Estudos recentes especulam que as origens da retórica não são literárias, mas judiciárias. Ela teria surgido na Magna Grécia, mais especificamente na Sicília, por volta de 465 a.C., onde se desenvolveram preceitos práticos a serem utilizados pelos litigantes, numa época em que não existiam advogados. Para os sofistas, a retórica seria uma técnica voltada para o convencimento, mesmo que sem razão, e, portanto, dependeria apenas das habilidades do orador. É por isto que, aliás, que eles são considerados os primeiros relativistas da história. Sistematizada por Aristóteles, a retórica é ensinada até o aparecimento do positivismo clássico, no século XIX, quando perde espaço por seus elementos valorativos e emotivos, que foram dissecados, pelo positivismo, retornando apenas no século XX, com a doutrina de Perelman, por exemplo. Qual é o papel da argumentação no direito contemporâneo? Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. E que obras? No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema A Arte da Retórica. E para isso recebemos no estúdio Mário Fly, filósofo e psicanalista, Drayton Gonzaga de Souza, professor de filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e Leonel Pires Olweiler, desembargador e professor da Uni La Salle, programa de mestrado, e é o nosso convidado especial desse programa. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com o Mário para ver que livro trouxe. Eu trouxe A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado, publicado em 1959. Por que a escolha deste livro? Porque é a história de um cachaceiro, ou seja, antes disso era um funcionário, quando se aposentou ele se largou na cachaça, abandonou a família e foi viver a sua vida de boêmio em Salvador, se passa em Salvador. Até que, de tanta cachaça, ele morre. E aí a família vai encontrá-lo lá na ladeira do Tabuão, numa pocilga lá, morto na cama, assim, um andrajo, esfarrapado, sujo, uma vergonha para a família. E se discute o que fazer agora. Todo mundo vai ficar sabendo que ele morreu e morreu nesse estado, que vergonha para a família. E aí se procede, resolve fazer o velório lá mesmo, para economizar, não ter o transporte do corpo, etc. E no meio da noite começa a chegar os amigos dele, os amigos da pinga. E aí se passa uma coisa incrível, ou seja, o tio que ia ficar velando à noite, vê que tem uns amigos, vocês vão cuidar do morto? Sim, vão ficar aqui, não deixa ele sozinho? Sim, sim. E sai e fica com eles. E de repente eles saem pela cidade com o Quincas Berro d'Água. E vão, e tinha uma raia para comer num saveiro, vão para o saveiro solta as velas, vai para o mar, e lá no meio do mar vem a tempestade, e no meio de 5 trovões enormes, ele se joga no mar. Ou seja, ele tem um enterro que ele quis ter. Essa história é muito rica. Na discussão vamos ver o que se extrai daí em termos da questão da retórica para os dias de hoje. Claro, perfeito. E o Drayton? Eu trouxe uma peça de Dias Gomes, intitulada O Bem-Amado, Odorico, o Bem-Amado, ou Os Mistérios do Amor e da Morte, de 1962, e que depois se tornou muito conhecida pela novela O Bem-Amado, de Dias Gomes. E Dias Gomes também estudou Direito, não completou o curso, mas estudou Direito. E
nós temos o cenário aqui, a cidade de Sucupira, e Odorico Paraguaçu como candidato a prefeito. Em tempos de eleições agora, talvez seja bem atual falar um pouquinho sobre o Odorico Paraguaçu também, e sobre o discurso eleitoral. Odorico Paraguaçu é uma personagem cômica ficcional, criado pelo dramaturgo Dias Gomes, e a promessa de campanha principal dele é a construção de um cemitério na cidade. Se eleito for, os moradores de Sucupira não serão mais sepultados em outros lugares, alhures, mas na própria Sucupira. Então ele tem um linguajar todo próprio e ele faz a promessa nos seguintes termos, vou ler. Se eleito nas próximas eleições, meu primeiro ato como prefeito será o de cumprir o funéreo dever de mandar fazer o construimento do cemitério municipal. É uma frase de Odorico Paraguaçu, interpretado, por exemplo, por Paulo Gracindo, de modo genial, como a seguinte: vamos botar de lado os entretantos e partir para os finalmente. Então, o que me interessa aqui é a forma como Odorico Paraguaçu lança a mão da retórica na sua campanha eleitoral e depois na sua atividade como prefeito de Sucupira. O Leonel trouxe qual o livro? É um conto do Machado de Assis. Interessante, são 3 brasileiros, então, né? Dias Gomes, Jorge Amado e Machado, né? Isso aí é bem interessante, porque não é literatura brasileira o programa, mas temos condições de discutir esse assunto a partir de bons textos da literatura brasileira. Este texto, intitulado A Sereníssima República, né, é um texto muito interessante, muito propício, inclusive, para esse período eleitoral que nós estamos também vivenciando, porque o texto trata de uma descoberta do Cônego Vargas, em que já começa com um aspecto retórico no modo como ele coloca a sua descoberta. Porque há toda uma retórica no sentido de atribuir um contexto de cientificidade àquela descoberta, que as aranhas poderiam ter um regime social. Então, claro, é uma personificação das aranhas, que é uma crítica à própria sociedade. E o Cônego Vargas, ele intitula-se por dominar a linguagem das aranhas, e que naquele momento ele não iria expor a linguagem das aranhas, porque não era o local apropriado, afinal de contas, né? Mas dava como certo. Como certo. E ele se intitula o Deus das Aranhas. E nesse processo de construção de um regime para as aranhas, ele adota, porque ele entende que seria o regime mais apropriado, que depois nós podemos até explorar mais, que seria a república. Esse seria o regime adequado. E numa república tem eleições. Então ele passa a descrever na sua conferência, para justificar a sua tese, de que esse processo eleitoral das aranhas, ele tem uma série de vícios, que são os vícios da nossa sociedade, como a questão da corrupção, a questão da fraude. E tem 2 processos eleitorais, que depois até nós podemos aprofundar, mas que é o processo em que 2 candidatos, porque o processo eleitoral ele era simples, eram bolas colocadas dentro de um saco, os nomes dos candidatos escritos nessas bolas, os nomes dos candidatos que saíssem, né, destas bolas do saco eram os candidatos que iriam ocupar os cargos. 2 processos eleitorais, o do Azeroth e do Magog. Esse é o primeiro. E depois o outro, que é o do Nebraska e do Caneca, que é o fecho final do ápice da retórica. Mas esse do Azeroth e do Magog também é importante, porque no meio do processo descobre-se uma fraude, porque o inspetor da eleição, ele tinha tirado a primeira letra do nome de um e a última letra do nome do outro candidato, do Magog. E a investigação apurou que realmente tinha sido oficial o culpado por aquele crime eleitoral. Onde entra a retórica? No desfecho deste primeiro episódio, porque afinal de contas descobriu-se que foi intencionalmente, que ele alterou a ortografia, mas a justificativa dele foi que seria um mero delito puramente literário. Só trocou uma letra.
Na sequência, delito literário. Na sequência depois nós vamos tem a parte do nosso Do Caneca e do Caneca do Nebraska, que para o direito é um achado. É fundamental. É fundamental. Mas ainda, são 3 brasileiros com perspectivas diferentes. A questão da retórica, a partir dos 3 textos, dá para mostrar como a retórica, a partir daquilo que até que eu disse no início, é o descolamento de palavras e coisas. Uhum. E, portanto, eu posso dizer, pela retórica, eu posso provar qualquer coisa. Eu contesto. Esse descolamento... Não se pode provar qualquer coisa. Disse que pode provar qualquer coisa. Esse descolamento faz uma separação entre a fixidez, uma certa fixidez. No caso do Quincas, berro d'água, ele só tomava cachaça, ele não tomava água, né? Ou seja, essa fixidez na cachaça. E o que ele faz fora disso aí, que é a rede de discurso. Né? Eu pensaria o descolamento por esse lado. Mas, por exemplo, nos sofistas, quando você vai pegar, por exemplo, o caso do Leonel, é mais explícito no Caneca, que nós vamos discutir depois, que você descola totalmente significante e significado, para usar uma linguagem, ou palavras e coisas. Quer dizer, uma coisa não tem compromisso nenhum com tradições, etc. E nesse texto... Essa noção de uma retórica ou de um discurso desvinculado, descolado, descomprometido com a referência à realidade, vamos dizer assim. Não há nenhuma imanência entre significado e significado. Não, são como que esferas autônomas que andam paralelamente sem se tocarem. Essa concepção que aparece nos sofistas. Então, esse caráter arbitrário, esse caráter convencional da linguagem, sem uma vinculação ao ser, sem uma vinculação ao real. Essa é a postura dos sofistas, né? O homem é a medida de todas as coisas? Essa expressão grega, o homem mensura, homo mensura, o homem como medida de todas as coisas, pantometron anthropos. E aqui, como afirma Donaldo Schiller de modo muito correto, o ser humano não como indivíduo, mas como coletividade, porque os gregos ainda não tinham noção de indivíduo como vai aparecer na modernidade. Mas ele é a medida, né? Não mais o ser. E essa frase que aparece em Protágoras é lapidar para... Daí tem uma... Não sei se um dia desses eu vi um jurista importante da República começando um discurso, Mário, assim, ó, citando um poeta que eu reputo sofista ou neosofista, Campo Maior, que dizia assim: todo és segundo el cristal que se mira. Toda a realidade é segundo o que eu vejo. Essa é uma perspectiva bem homem à medida de todas as coisas, né? Sim, tudo depende do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista. E, aí, né? E onde é que nós vamos nos encontrar daí? Se tudo depende do ponto de vista de cada um. Nós vamos nos encontrar no próximo bloco para continuar a discussão, porque o Direito e Literatura faz uma pausa rapidinha para o intervalo e na volta a gente continua discutindo sobre a arte da retórica. Retoricamente vamos discutir isso também no próximo bloco, vamos buscar as raízes da retórica lá com os sofistas, mas sem tirar o pé dos livros brasileiros, nacionais, que nós acabamos de mostrar. Um instantinho só, já voltamos para tomar um café brasileiro.